Então, após o justnaturalismo, vamos ter o positivismo. O positivismo, a gente tem que pode ser chamado tanto de justpositivismo, de positivismo, ou então positivismo jurídico. Tem essas três terminologias. É uma corrente de filósofos que utilizam do método empírico científico para adequar o direito apenas em seu direito positivo, que vão ser as leis. Ou seja, apenas será trabalhado aqui as questões positivadas. Tá? Então, essas normas positivadas elas são feitas pelo poder político do Estado e assim são aplicadas pelas autoridades efetivamente competentes. Aplicadas pelas autoridades efetivamente competentes. Tá? Então, esse direito positivo é aquele que o Estado ele impõe à coletividade. Ele impõe à coletividade que deve estar adaptado aos princípios fundamentais do direito natural. Portanto, a norma tem natureza formal, independentemente de critérios externos ao direito, como, por exemplo, a moral, a ética e a política. Então, como dito, aqui só serão trabalhadas as questões positivadas, tá? Não serão trabalhadas questões que, que trazem uma influência externa, como é o caso da moral, da ética, da política, né? Então, tudo isso não vai ser analisado dentro dessa corrente positivista. Então, definido por elementos empíricos imutáveis, né, que seria o fator social, onde a sociedade está em constante mutação. Ao contrário do que defende a corrente justnaturalista, né, o justnaturalismo, a corrente justpositivista acredita que só pode existir o direito e, consequentemente, a justiça através das normas positivadas, ou seja, normas que são emanadas pelo Estado com poder coercitivo, né? Podemos dizer que são todas as normas escritas que são criadas pelos homens por intermédio do Estado, né? Então, isso daqui nessa parte introdutória já tínhamos visto mais lá no IED, né? Então, esse positivismo jurídico, né? Qual foi a origem do positivismo jurídico? O termo positivismo jurídico ele decorre da preocupação de estudar de maneira isolada o direito posto por uma autoridade. O direito posto por uma autoridade. O ius positivium ou ius positum, né? Pesquisas históricas revelam que termos relacionados com a positividade do direito foram utilizados na Europa a partir da terceira década do século XII para indicar o direito criado e imposto pelos legisladores. Né? Então, como falamos no começo, né, não dá para determinar aí uma cronologia corretamente, né, porque eles se influenciam, né, pelos meandros aí das idades. Então, no século XIX marca aqui o triunfo, não só o triunfo do liberalismo europeu ligado ao direito natural, mas também considera a natureza humana como base da própria lei natural, cuja única realidade é a liberdade do homem. Marca aqui também o triunfo do cientificismo, que reconhece uma só natureza material que engloba e explica o mundo dos valores e o mundo dos fatos. Então, juntamente com o fim do Estado absolutista e a ascensão do Estado liberal, veio o iluminismo, que seria, nesse caso, o movimento científico que buscou explicar as coisas por meio da ciência e não mais focado somente na religião, como foi antigamente, também conhecido como a Idade das Trevas. Tá? Então, passa
Então, o positivismo a dominar o pensamento típico do século XIX, como método e como doutrina, como método embasado na certeza rigorosa dos fatos de experiência, como fundamento da construção teórica, como doutrina apresentando-se como revelação aqui da própria ciência. Então, né, essa questão do positivismo, do justnaturalismo, né, a gente percebe que temos indícios de que o positivismo jurídico ele já foi usado lá no século XII, porém ele só ganhou expressão no século XIX, né? Esse período anterior, né, como a gente falou, era tomado aí pelo Estado absolutista e estudamos aí e vimos várias partes do justnaturalismo e era o que predominava, né? Era o sistema que predominava nas sociedades, né? Então tinha essa predominância do justnaturalismo. Porém, nessa época que acabou-se o Estado absolutista e entrou o Estado liberal, houve também aí essa mudança de pensamento no qual reinou agora o pensamento típico, né, do século XIX, né, que seria essa parte da ciência, né, revelação da própria ciência. Então, aqui a gente não tem apenas regra por meio da qual a ciência chega a descobrir e prever, né, no qual seria saber para prever e agir, mas conteúdo natural de ordem geral que ela mostra junto com os fatos particulares como caráter universal da realidade, como significado geral da mecânica e também da dinâmica do universo. Ser um positivista em um âmbito jurídico significa, até hoje, escolher como exclusivo objeto do seu estudo o direito que é posto por uma autoridade. O positivismo jurídico ele se relaciona casualmente com o processo histórico de derrota do direito natural e a substituição das normas de origem religiosa e costumeira pelas leis estatais nas sociedades europeias da Idade Moderna. Trata-se aqui de um fenômeno que foi rotulado o surgimento da positividade do direito. Dentro dessa acepção do positivismo, temos dois grandes filósofos que contribuíram muito para o positivismo, que vão ser Augusto Comte e Hans Kelsen. Então, primeiro vamos analisar um pouquinho sobre o positivismo do Augusto Comte. O filósofo Augusto Comte, ele entendia que o conhecimento científico sistemático é baseado em observações empíricas na formação de fenômenos concretos, passíveis de serem aprendidos pelos sentidos do homem. Não apenas isso, né? O positivismo é a ideia de construção do conhecimento pela apreensão empírica do mundo, né? Buscando aqui descobrir as leis gerais que regem fenômenos observáveis, tá? Essas palavras são principais dentro da ideia do positivismo, né? Observações empíricas, fenômenos observáveis, né? Eles trabalhavam somente com essas ideias, né? Com observação dos fenômenos concretos, observações empíricas, né? Os fenômenos observáveis. Então, dessa forma, eles trabalham as ciências naturais como biologia ou a química e se debruçam sobre seus objetos de estudo em busca de estruturação das regras que constituem as formas de interação entre organismos e seus compostos no mundo biológico observável ou das interações entre diferentes reagentes químicos, como por exemplo. Então, a construção do conhecimento positivo só seria possível, então, por meio da observação dos fenômenos em seu contexto físico, palpável ao alcance dos nossos sentidos e submetidos à experiência. Por isso, excluímos questões como religião, moral e razão, né? Pelo fato de que não são
situações que podemos observar concretamente, né? Elas não são físicas, não são palpáveis, né? Então, são mais aí no campo da abstração. Então, eles excluíam esses quesitos, né? E não observavam eles. Então, esse seria o papel da ciência, a compreensão dos fenômenos passíveis de observação sensorial direta, com o intuito de entender por meio da experiência as relações entre seus fenômenos, de forma, nesse caso, a abstrair as leis que regem as interações para que assim seja possível predizer como os acontecimentos envolvidos em determinado fenômeno se darão. A ciência e o método científico são a síntese das ideias positivistas. O pensamento de Augusto Comte se construía em paralelo aos acontecimentos históricos da sua época. A Revolução Francesa e a crescente industrialização da sociedade trouxeram à tona novos problemas e novas formas observáveis de processos e mudanças profundas da vida da sociedade tradicional. Se nesse caso do positivismo o fator ciência deles era a observação da sociedade, né, o fator social, então com a mudança desses paradigmas de sociedade, de uma sociedade que existia antes aí do absolutismo para essa mudança da Revolução Francesa no Estado liberal, e logo após isso teve esse aumento da industrialização, né, resultando mais lá para frente no estado de bem-estar social, houve também aí a mudança desses processos de observação, né? Logo mudou-se também, né, esse entendimento. Então Comte buscava a criação de uma ciência da sociedade capaz de explicar e compreender todos esses fenômenos da mesma forma que as ciências naturais buscavam interpelar seus objetos de estudo. Então ele acreditava ser possível entender as leis que regem o nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais, ajudando a compreender os nossos processos sociais e dando-nos controle direto sobre os rumos em que nossas sociedades tomariam, acreditando ser possível dessa forma prever e tratar os males sociais que nos afligiriam, tal como trataríamos como um corpo enfermo. Então, temos a construção do conhecimento positivo só seria possível por meio da observação dos fenômenos em seu contexto físico palpável, ao alcance dos nossos sentidos e também submetidos à experiência. A gente pode dizer que nessa parte do positivismo, eles viam a sociedade como uma coisa rígida, não flexível, de mudanças. Quando você entendesse a relação natural daquele fator social, e vamos dizer, entendesse a fórmula da sociedade, a gente poderia compreender eventos futuros e curar esses males que afligem a sociedade. Então eles entendiam a sociedade dessa maneira, como se fosse uma equação, o que a gente percebe hoje que não é bem assim. Então, dentro dessa parte do positivismo, pode-se dizer também que a ideia-chave aqui do positivismo de Comte era a lei dos três estados, que afirmava que o homem passou e passa por 3 estágios em suas concepções, sendo elas o teleológico, o metafísico e o positivo. O teleológico, o teológico, afirmava que o homem explicava a realidade por meio de entidades sobrenaturais, buscando respostas, questões como de onde viemos, para onde vamos. Fora isso, buscava-se o absoluto. É o estágio que a imaginação se sobrepunha à razão. Então temos que
aqui a mentalidade mítica, os fenômenos resultam de ações dos deuses, né? Então, temos aqui esse primeiro estágio, o teológico. Depois, passando para o metafísico, ou também chamado de abstrato, né? Pode ser considerado como um meio termo entre a teologia e a positividade. Continua-se aqui a procura de respostas para as mesmas questões do teológico, sempre buscando o absoluto através da busca da razão e do destino das coisas, né? Então, o metafísico, também chamado de abstrato. E por último, vamos ter o positivo. Dentro do positivo é a última e definitiva etapa, né? Já não se buscava mais o porquê das coisas, porém o como as coisas aconteciam. Aqui a imaginação vira subordinada, tá? Subordinada à observação e busca somente o visível e o concreto, né? Então, esse contexto surge a ciência, né? Nesse contexto aqui surge a ciência, a maturidade do espírito, né? Então, temos aqui o positivo no qual há essa crescente da ciência, tá? Então, na ótica positivista, direito e moral são coisas distintas, né? Distintas. Não há qualquer vínculo entre direito e moral, ou entre direito e ética, né? Isso para o positivismo, tá? Isso é uma ótica positivista, tá? Esse distanciamento entre direito e moral legitimou aqui as atrocidades e barbáries da Segunda Guerra Mundial, né? Ao amparo da lei, que seria fruto da vontade popular. Perpetraram-se graves violações aos direitos humanos, tá? Por causa desse afastamento do direito e moral, né? Do direito e ética, tá? Não há, todavia, né, nesse caso, se atribuir qualquer carga axiológica negativa ao positivismo. A ascensão do positivismo jurídico ela está relacionada, na verdade, ao constitucionalismo, né? Foi necessário impor, por meio das leis, limites ao poder do Estado. Já aqui num contexto do Brasil, né, no Brasil, os positivistas eles participaram do movimento pela proclamação da República no ano de 1889 e também na Constituição de 1891. Por isso a bandeira brasileira acabou expressando o lema ordem e progresso, extraído aqui de uma fórmula máxima do positivismo, né? Então, esse nosso lema ordem e progresso ele foi extraído da fórmula máxima do positivismo, que era amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Então, esse aí foi pego o lema dos positivistas e colocaram na nossa bandeira ordem e progresso. Então, no Brasil, a teoria positivista é utilizada para afirmar que o poder constituinte originário, poder de elaborar uma nova Constituição, ele será juridicamente ilimitado. Isso aqui a gente vai ver com mais calma mais lá na frente, né? Mas só adiantando essa parte, né? Os positivistas enxergam que esse poder constituinte originário ele é juridicamente ilimitado, cabendo-lhe criar normas e hierarquia máxima dentro do ordenamento jurídico. Não há, portanto, inconstitucionalidade nos seus atos, né? A gente vai verificar melhor nessa parte. Então, dentro disso, né, tem uma observação que essa teoria foi adotada pelo STF, segundo o qual a tese de que a hierarquia entre as normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade, umas em face de outras, é incompatível com o nosso sistema de constituição rígida, né? Então, cabe destacar aqui que na ótica jusnaturalista, o poder constituinte originário seria limitado pelo direito natural, né? Então, aqui a gente tem uma contraposição de valores. No positivismo, o poder constituinte ele é ilimitado, né? Essa é a teoria adotada pelo nosso STF. Já na ótica jusnaturalista, esse poder constituinte originário
ele seria limitado pelo direito natural, ou seja, por valores suprapositivos decorrentes da razão humana. Assim, o direito não se limita às regras criadas pelo Estado, mas é antes resultado da natureza humana. Desse modo, então, existem limites ao poder constituinte originário impostos aí pelo direito natural, caracterizado por valores fundamentais como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, dentre outros, né? Uma observação que a gente fala desse jeito, essa ótica justnaturalista, não confundam, tá? Que o poder constituinte originário seria limitado na ótica justnaturalista. Para nós aqui no Brasil, né, é adotado pelo STF a visão positivista, né? E a visão positivista é que o poder constituinte originário ele é juridicamente ilimitado. Ele não se limita a ninguém, né? Nem ao direito natural. É como aquilo que a gente falou lá no começo, né? Os justnaturalistas eles viam que o positivismo ele deriva do naturalismo, tá? Ele deriva do naturalismo, sendo que ele tem que obedecer os preceitos estabelecidos pelo naturalismo. Já o positivismo, não, né? O positivismo, não. É diferente, né? Por isso que o poder constituinte originário ele é juridicamente ilimitado. A gente vai ver com mais calma isso mais na frente, quando a gente for estudar poder constituinte, tá? Bom, depois vamos falar um pouco sobre o positivismo de Hans Kelsen. O Kelsen, né, ele nasceu em Praga no ano de 1881 e faleceu em Berkeley, nos Estados Unidos, em 1973, sendo um importante jurista do século XX e também o expoente do positivismo jurídico. O princípio da pureza do direito no sistema de Kelsen, ele reflete aqui uma intensa colocação jurídica na tentativa de determinar o método e objetos próprios do direito, capaz de superar conflitos metodológicos, fornecendo aqui ao jurista uma segurança jurídica própria da ciência. Para tanto, a norma ela seria a baliza de sua metodologia jurídica. Assim, o direito ele deve ser norma e não fato social ou transcendente. Tá? Então, como seguidores e adeptos de sua construção jurídica, destacamos também Norberto Bobbio e suas obras. Então, como os pilares teóricos fixados no método positivista, é que Hans Kelsen ele procurou delinear uma ciência do direito, desprovida de qualquer outra influência que fosse externa. Aqui a gente tem quase o mesmo conceito, né, do positivismo. Né? Então, essa seria a questão da teoria pura do direito. Então, continuando, assim, aliar o fenômeno jurídico de contaminações exteriores à sua ontologia seria conferir-lhe cientificidade e autonomia. Então, dessa forma, por meio das ambições de sua teoria, ter-se-ia uma descrição do direito que correspondesse apenas a uma descrição pura do direito. Né? Então, aqui, só adiantando, né, como a gente viu lá no IED, né, como vocês viram lá no IED, tem essa questão do direito ele funcionar como uma ciência. Por isso que chama ciência do direito. As normas em si seriam a sua ciência. Né? Ela não ia depender de outras ciências, como sociologia, né, para que ela funcionasse. Ela seria autônoma. Ela funcionaria como ciência do direito. Né? Então, seria ciência do direito. Então, avançando dentro dessa parte de Kelsen, temos que as categorias do ser e do dever ser são os polos com os quais lida Hans Kelsen para distinguir realidade e direito. Então, realidade é o ser, né? E a é igual ao ser. E o direito seria igual ao dever
ser. Então, a gente tem essas duas contraposições aí, né, que caminham flagrantemente em dissintonia em sua teoria, né? Então, mais precisamente, é com a quebra da relação ser e dever ser que pretende Hans Kelsen operar para diferir o que é jurídico, né, o que é fenômeno jurídico puro, do que não é jurídico, que seria cultural, sociológico, antropológico, ético, metafísico e religioso, né? Então, ele vai tentar filtrar tudo dentro dessa ótica aí do que é realidade e o que é direito, né? O que é ser e o que é dever ser. Então, a atitude do jurista, segundo Hans Kelsen, deve consistir num partir da norma jurídica dada para chegar à própria norma jurídica dada. Então, para o positivismo kelseniano, a norma jurídica é o alfa e o ômega do sistema normativo, é o começo e o fim do sistema normativo, né? Ou seja, o princípio e o fim de todo o sistema, né? Então, a norma jurídica, que seria o caso a ser estudado pela ciência do direito, seria a norma jurídica sem influência de outras ciências, né? Ou questões que não são jurídicas, né? Como cultural, sociológica, antropológica, religião, metafísica, né? Tudo isso seria colocado de lado e estudaria somente a norma jurídica positivada, tá? Então, Kelsen termina por afirmar que a ciência jurídica não tem espaço para juízos de justiça, mas somente para juízos de direito, né? Então, aqui a gente não pode interpretar numa questão de trazer o subjetivo, né? O que se pode reconhecer é que existe um consentimento de todas as pessoas em aceitar a Constituição, e é a partir desse simples dado que deve raciocinar o jurista, né? E não o que é justiça para todos, né? Kelsen esclareceu repetidamente que a sua teoria é uma teoria pura do direito positivo e não uma teoria do direito puro, ou seja, de um direito desligado da realidade. A ciência aqui do direito não tem a ver com a conduta efetiva do homem, mas só com o que é prescrito juridicamente, tá? Não é uma ciência de fatos, mas de normas. O seu objeto não é o que é ou o que acontece, mas sim um complexo de normas, né? Então a gente tira esse fato social, a gente tira o que acontece na conduta efetiva do homem, mas estuda somente aquelas normas que são positivadas. Então, o que a teoria pura ela procura identificar como relevante para a pesquisa jurídica é o estudo da validade. O estudo da validade, uma existência de uma norma jurídica, tá? Que seria a validade. Também procura estudar a vigência e a eficácia. A vigência seria a produção de efeitos de uma norma jurídica e a eficácia, condutas obedientes e observantes a uma norma jurídica. Então, o que procura estudar, né, identificar a teoria pura de Hans Kelsen é a validade, a vigência e a eficácia da norma, tá? Então, simplificando, seria essa a base da teoria pura de Hans Kelsen. E seguindo, vamos ter aí, para finalizar, o pós-positivismo. O chamado pós-positivismo seria a possível superação do modelo positivista e o seu confronto com o justnaturalismo. No entanto, seria difícil aqui definirmos um conceito específico, né? Podemos dizer que seria uma melhoria do legado deixado pelo positivismo. O direito ele não se resumiria a um sistema fechado, formal, tá? Nesse sentido, foi se desenvolvendo um novo campo com um pensamento mais aberto, né? Com importância nos valores, ocorrendo assim uma aproximação entre o direito e a moral e uma crítica ao formalismo do positivismo jurídico, né? Aqui dentro do pós-positivismo a gente entra já no campo que a gente definiu na aula passada de
neoconstitucionalismo, né? Seria a reaproximação do direito e da ética, né? Que a gente tem essa reaproximação, né? Então, seria essa flexibilidade, né, entre as interpretações, né? Seria essa, basicamente, a parte dentro do pós-positivismo, né? O professor Barroso, ele define o pós-positivismo como uma designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana, né? Então, basicamente, o que ele disse aqui foi tudo que a gente viu lá nos movimentos constitucionais, né, do neoconstitucionalismo, né? Toda essa parte da teoria dos direitos fundamentais, essa relação entre valores, princípios, regras, né, que aconteceu aqui no pós-positivismo, né? Na nossa aula passada vimos essa questão no neoconstitucionalismo, né? Essa nova hermenêutica constitucional, a interpretação pela Constituição, tá? E também edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana, né? Na aula passada a gente viu essa questão, né, que o neoconstitucionalismo ele entra, além de trazer a limitação estatal, ele traz essa questão da dignidade da pessoa humana, né? Ele procura trazer a concretização desses direitos fundamentais, né, baseado na dignidade da pessoa humana. Então, basicamente, o pós-positivismo leva em consideração princípios e valores para determinar a interpretação legal. Princípios e valores, tá? Isso daqui é bem importante dentro dessa parte do pós-positivismo, né? Então, o pós-positivismo, ele não vai negar o positivismo, mas ele vai transcender a sua visão de direito, né? Apartado aí de outras ciências sociais. O que quer dizer que este nega a separação entre direito e moral, né? Como a gente falou, ele vai reaproximar direito e ética, né? Direito e moral. Então, vale lembrar ainda que os princípios eles ganham força neste momento histórico, sendo não mais apenas utilizados quando de vácuo legal, como até fazendo parte da legislação. Então, como decorrência do pensamento pós-positivista, há a presença de determinadas características, tais como a expansão da jurisdição constitucional, a força normativa da Constituição e a nova dogmática da interpretação constitucional. Tudo isso vimos detalhadamente, né, na aula passada no neoconstitucionalismo. Também, como importante aspecto aqui da escola positivista, há de se falar do papel desempenhado pelos princípios na resolução dos casos concretos. Tá? Então, os pós-positivistas eles deram aos princípios grande relevância, né? Como vimos na aula passada, os princípios aqui nessa corrente ganharam uma força muito grande, né? No que tange ao processo exegético de interpretação, sendo de grande valia o magistério aí de Robert Alexy, que preconizava serem os princípios mandados de otimização, isto é, segundo o ensinamento do professor Leon von Holt, devem ser aplicados na medida do possível e a depender do caso concreto, através da ponderação dos interesses em jogo, da utilização do princípio da proporcionalidade, resultando na solução justa ao caso concreto. Tá? Então, pessoal, depois dessa visão aqui que a gente teve dessas três correntes que são importantíssimas para a gente entender essa parte dos movimentos constitucionais, na próxima aula a gente vai entender mais sobre essa parte dos princípios que ganharam uma grande relevância, né, entre os autores aí Alexy e também Dworkin. A gente vai analisar, né, as suas teorias acerca de regras, normas e princípios, né, para a gente começar a entender melhor essa divisão, né, e essa grande relevância que surgiu aí no pós-positivismo, né, o que a gente pode falar agora no direito constitucional contemporâneo ou neoconstitucionalista, né. Então, pessoal, boa semana para todos, bons estudos,
Caso haja algumas perguntas, né, dúvidas sobre a matéria, podem postar no AVA, né? Vou estar respondendo com maior brevidade possível, pessoal. Então, até a próxima e até mais.